Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Vamos passar aqui para você o escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, escritório situado à rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta, aqui em Poços. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552. Para quem vai casar, patrocinar festa, encontro. Uma ótima dica é a doutora Luciana Mello, tecladista, cantora, vai animar a sua cerimônia, tanto de casamento como qualquer outra. 999-67-6276, 999-67-6276. E aos nossos telespectadores, deixamos aqui o WhatsApp do programa Direitos e Deveres, que é o 98451-3033, 98451-3033. Bastante notícias do Senado e da Câmara Federal. Os trabalhos já reiniciaram a partir do dia 1º de fevereiro, com as novas casas, né, com os deputados e senadores que foram eleitos, juntamente com aqueles que foram reeleitos. E, por falar em Senado, parece brincadeira, mas não é, infelizmente. Senadores definem que vão trabalhar apenas 3 dias por semana e 3 semanas por mês em Brasília. Isso aí contou com o aval, logicamente, do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, porque é ele que é o chefe. E ele entendeu que, de fato, está ótimo assim. E foi aprovado. Matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Na primeira reunião, após ter emendado o feriado de carnaval, já até aquela semana inteira já não teve, os senadores decidiram se autoconceder, quer dizer, deram um presente a eles mesmos. Autoconceder semanas reduzidas de trabalho, com o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Foi definido que só serão votados projetos, isso na parte de votação, só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Agora, segunda e sexta, terão sessões não deliberativas, que significa que os parlamentares não precisam trabalhar nesses 2 dias, pois não será considerado falta. Vai receber pelo mês inteiro. E os senadores também instituíram um mês de 3 semanas. Funcionará assim. Na última semana do mês, o trabalho será remoto. Cada um vai ficar lá na sua casa. Chama-se pauta tranquila, entre aspas aqui. Como eu disse, parece piada, mas não é. Está no jornal Estadão. Na prática, o senador só precisará trabalhar 9 dias no mês em Brasília. O salário atual dos senadores, por baixo, sem os outros benefícios, né, é de R$ 39.200. Mas vai subir para 41.600 a partir de abril. Então, para dar aquela chegada no novo salário em abril de 41, já diminui também as horas trabalhadas, vamos assim dizer. O reajuste foi definido, esse reajuste já tinha sido definido no final do ano passado.
na verdade, segunda e sexta, só mesmo em caráter de muita urgência, urgentíssima, e que eles votam alguma coisa no Senado Federal. E agora, então, vai ser terça, quarta e quinta. E tá bom demais. Por quê? Porque, além disso, só será na parte da tarde. Então vai ser terça tarde, quarta tarde e quinta tarde. Votação a partir das 16 horas. Das 14 às 16 é para ficar ali ajeitando. Agora, estão liberados no período da manhã sessões nas comissões temáticas. Então eu já expliquei aqui que existem várias comissões. São aquelas comissões formadas por senadores que analisam os projetos de leis que os senadores dão entrada. Aquele assunto que um determinado senador deseja que se transforme numa lei. Aquilo vai para sessões temáticas. Temática porque tem vários temas da saúde, da cidadania, do meio ambiente, da Constituição e Justiça. Então, vai ficar desse jeito. Dizendo aqui a reportagem no Estadão, que assim vai ficar mais tranquilo para os senadores. Aproveitando o ensejo, o Senado brasileiro é o segundo Senado mais caro do mundo. Num país pobre, onde eles falaram aí há pouco tempo que tem 120 milhões de pessoas passando fome, não é isso, é uma mentira. Mas existem milhões de pessoas na chamada insegurança alimentar. A pobreza no país é escandalosa, a miséria é escandalosa. Mas o Senado Federal é o segundo mais caro do mundo. E agora vem essa notícia que eles vão somente estar lá, obrigatoriamente, nas terças, quartas e quintas, depois do almoço, depois das 14 horas. E salve-se quem puder. O março já começou bem. Aumento no preço de combustíveis. Todo mundo sabe disso. No governo passado, começou-se uma queda de braço para baixar o preço dos combustíveis. Porque a Petrobras, ela participa do mercado internacional de petróleo, que é feito na base do dólar. Então, aumenta o petróleo lá fora, a Petrobras importa a gasolina. Ela vai pagar mais caro. Vai cobrar mais caro de quem? Do povo, que tem carro. O dólar subiu. Encarece o preço do petróleo. Na conversão do câmbio. Nós vamos ter que dispensar mais real. Vai para onde? Para o consumidor final, lá na boca, na bomba de combustível. Então, o governo passado, o governo federal, fez uma gestão e, para minimizar esse problema que era de aspecto internacional, que fugia do controle brasileiro, baixar os impostos. Então, o governo federal, na época, deu o exemplo. Foi lá e tirou 2 impostos que pesavam em cima dos combustíveis, que é o chamado COFINS e o outro chamado PIS. Foi lá e tirou esses 2. Aí, os governadores, muitos deles, baixaram o índice, a alíquota do ICMS do combustível. E o combustível desceu, ficou abaixo dos R$4. 4 e pouco, 4,50. Na maioria, gerando em torno de 4 a 4,50 naquela época. Bom, entrou novo governo, isso aí valeu até dia 31 de dezembro, entrou novo governo,
mas já tinha anunciado, ó, vai acabar isso aí. Nós vamos voltar com os impostos. Mas essa medida foi uma medida impopular e a ala política do atual governo entrou até em choque com a ala econômica do governo, no sentido, não, isso aí é uma medida que vai gerar um desgaste na imagem, na aprovação popular do novo governo. Então, o atual presidente da República editou uma medida provisória e empurrou ainda aquele de desconto dos combustíveis até no dia 28 de fevereiro. Aí, a partir de 1º de março, voltaram impostos a incidirem, impostos federais do COFINS, do PIS, em cima do combustível da gasolina, com a maior incidência, e do álcool, com menos incidência, uma alíquota mais baixa, e não mexeram no óleo diesel. E setores do governo dizem que está ótimo, o povo achou muito bom. Tem acompanhado notícias aí de toda a imprensa, jornais, e não é isso que a gente está percebendo aí, que o pessoal gostou. Eu não vi ninguém que gostasse. Porque as pessoas precisam de carro. As matérias que saíram do governo, parece que não tem nenhum problema quem tem um carro a gasolina ou a álcool gastar mais 100, 200, 300 reais por mês. Isso aí não vai pesar. Como que não vai pesar? Como que não vai pesar? Nós temos uma frota de milhões e milhões de veículos no Brasil a gasolina. A gasolina e álcool, o flex. Esse povo não abastece com diesel. Quem vai ganhar com isso é quem tem caminhonete. Porque vai pegar carona na história de que não vai aumentar o diesel porque a economia do Brasil caminha na carroceria de caminhões e carretas. Então não mexe com diesel não. E quem tem aí caminhonete que nem usa para esse fim, ou usa para fim particular, vai ganhar com essa história, está ganhando com essa história. E para a gente ter uma ideia, no Brasil existem 35 milhões de motos. A gasolina, na maioria. E esse pessoal que tem moto, para que é? Para economizar uma gasolina para se dirigir ao seu trabalho, levar a criança à escola. O pessoal que faz o motoentrega, mototáxi, trabalha por aplicativo, que vive aí montado na moto dia e noite. E aí? Eles vão pagar por isso. E então, essa história que não vai afetar, que não vai... E os taxistas? 1.200.000 veículos registrados como táxi e como no aplicativo Uber e aqueles outros. Os carros são abastecidos com gasolina e álcool. E esse povo tem que rodar 24 horas para poder ir atrás do seu sustento. Então, essa história aí, a gasolina mexe sim no bolso do brasileiro. E esse imposto não é bem-vindo por tudo isso que eu acabei de falar. Enquanto isso, a pergunta que não quer calar. E o piso salarial da enfermagem? E aí, como é que ficou? Foi aprovado, desaprovaram, vai para lá, vem para cá? Já falei tantas vezes nisso aí, mas está entalado. Porque a gente vê cada uma aqui acontecendo e esses profissionais que ganharam o direito por lei não recebem. Não é brincadeira não. Já falei dos senadores aqui. Agora tem um projeto de lei aqui que, para quem não entender, vai ficar até meio esquisito, eu vou explicar. Projeto de lei, está correndo lá na Câmara Federal.
que vai ser enquadrado dentro dos crimes contra a dignidade sexual. É o seguinte, um projeto que aumenta a pena para crimes contra a dignidade sexual praticados sem preservativo. Então, o casal hétero ou homo resolveu lá manter uma relação sexual e ficou combinado que o ativo iria fazer uso do preservativo, da camisinha. Aí, na hora lá, sem que o outro perceba ou a outra perceba, ele retira esse preservativo. Então, é um projeto de lei número 57/2023, aumenta em 1/3 a pena para os crimes contra a dignidade sexual, no caso da retirada de preservativo sem consentimento. Está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta altera o Código Penal. Entre os crimes contra a dignidade sexual previstos no Código estão o estupro, violação sexual mediante fraude e assédio sexual. O objetivo do projeto é punir o agente que, de forma sorrateira, falando que vai fazer de um jeito e fez de outro, remova preservativo sexual antes ou durante a prática do ato sexual, sem que isso seja de conhecimento ou consentimento da vítima, da outra parte. Afirma a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, autora da proposta. Proposta semelhante já existe correndo lá também, na Câmara já está tramitando um texto parecido, que é o projeto 965/2022, que tipifica no Código Penal o ato de remover propositalmente o preservativo durante o ato sexual ou deixar de colocá-lo sem o consentimento do parceiro ou da parceira. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos se o ato não constitui um crime mais grave. O negócio está cada vez mais difícil mesmo, hein? A coisa não está fácil, não. Então agora as pessoas têm que prestar atenção nisso aí. Que a outra parte, né, que foi a iludida, a que foi vítima da promessa que põe e depois tira, ou falou que pôs, mas no meio, depois de algum tempo retira, ela que vai ter que oferecer a representação, né? Quem que vai adivinhar isso? Vai ter que apresentar uma representação que manteve relação sexual tal dia, tal hora, em tal lugar, com a pessoa assim, 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 que havia prometido de colocar o preservativo e que depois, no momento lá, e tirou e quando vê, a pessoa percebeu que estava sem. As relações estão ficando cada vez mais complicadas, hein? Então, nós vamos chegar a ver gente sendo punido criminalmente sobre esse negócio aí. As pessoas têm que... Eu não vejo relevância nisso aí, porque as pessoas, elas são adultas e tem que haver um sincronismo ali de confiança, né? Agora, se for em relação sexual, assim, de pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram e que combinaram desta forma, né? Então, combina que vai ser de um jeito, chega lá na hora, coloca o preservativo, depois de algum instante retira, sem que a pessoa saiba, veja, e para terminar o ato sexual sem o preservativo. Aí é uma falta de consideração e, de fato, merece ser punido. Agora, tem um projeto aqui que eu acho de grande importância, que é um projeto que define a fibromialgia como deficiência para todos os efeitos legais. Vou explicar isso daqui a pouco. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa.
amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Como eu estava dizendo, essa fibromialgia é uma doença complicadíssima, a pessoa sofre muito, só quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo. E esse projeto agora, que é o projeto de lei 598/2023, considera a fibromialgia, essa doença, como deficiência para todos os efeitos legais e obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fornecer gratuitamente medicamentos para tratar a doença. O texto tramita pelas comissões na Câmara dos Deputados. A fibromialgia é uma condição que afeta o sistema músculo-esquelético, causando dor crônica e generalizada, geralmente acompanhada de falta de sono, cansaço, distúrbios do humor, podendo causar ansiedade, depressão, etc. Então, esse projeto é importante, porque quem tem fibromialgia faz uso de remédio constante e acaba ficando caro. Alguns medicamentos tem na rede pública, né, fornecidos pelo SUS, mas esse projeto aqui inclui todos os medicamentos indicados para fibromialgia, deverão ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esse é um projeto que realmente gera um bem-estar à sociedade, porque as leis são para isso. Os projetos de lei, os deputados estão lá para isso. Tem um outro projeto lá correndo, que são vários, né? Agora o pessoal entrou na nova legislatura, todo mundo está vindo aí com 1001 ideias para criarem aí muitas leis, modificarem outras e sangue novo e oxigenado. É o projeto 174 de 2023 que proíbe a utilização de animais em circos no Brasil. Conforme a proposta, a medida é válida para eventos presenciais no circo, transmitidos pela internet ou por redes de televisão fechada, aberta. O tema é regulamentado por leis estaduais. Já existem muitos estados que não é mais permitido animais presenciais em circo. Então, e aqui, no caso de Poços de Caldas, já existe até uma lei municipal proibindo isso. Só que tem cidade que proíbe, tem cidade que não proíbe. Tem estado que pode, tem estado que não pode. Aí fica à mercê do dono do circo, quando pretende instalar um circo numa cidade, ele tem que observar se naquele estado proíbe os animais, se naquela cidade proíbe os animais. Então agora eles estão vindo com uma lei federal, porque aí a lei federal está acima da lei municipal, está acima da lei federal. Vale para o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, proibindo a utilização. E é um crime com prisão de 2 a 5 anos para quem usar animais em circo. Vai responder o dono do circo, todo mundo que tiver ligação com o animal vai responder o processo. E aí ficou uma pergunta que me chamou a atenção. E o rodeio? O rodeio. E aquela tal daquelas festas que tem no Nordeste, né? E que utilizam animais, correm atrás de animais, principalmente bezerros, vacas, touros, e laçam, jogam no chão. Aí essa lei fala, não, para isso, quando se tratar de finalidade desportiva ou cultural, que esteja garantido o bem-estar dos animais envolvidos, aí pode. Eu não consigo acreditar que num rodeio o bem-estar do animal está garantido. E agora,
Na prática desportiva seria corrida, né? Corrida de animais, que é permitido, corrida de cavalo, tem corrida de cachorro. E então, essas duas questões pode. O resto, no circo, não pode. O certo era, no meu entendimento, era não poder em coisíssima nenhuma. Mas deixou essa brecha aqui, no caso cultural, né? São coisas que já fazem parte da história do povo, então sofrem os animais. Até quando o ser humano vai maltratar, vai praticar esse tipo de crime contra os animais, né? Por falar nisso, tem um outro projeto de lei que cria delegacia especializada em proteção animal. Então, o projeto é o 211/2023, que disciplina a criação e funcionamento de delegacias de polícia civil especializadas em proteção animal, a DEPA, com a finalidade de atendimento de animais que tenham sido vítimas de violência, maus tratos, venda ilegal, práticas de crime, exposição indevida e outras condutas cruéis. Delegacia de proteção. O assunto é muito bem-vindo, necessário. Infelizmente, no caso aqui de Minas Gerais, nós não temos contingente policial civil para poder criar-se mais delegacia disso, delegacia daquilo, coisas que são necessárias, mas em contrapartida, o governo do estado de Minas não oferece vagas que estão aí abertas, defasadas, para suprir o quadro da Polícia Civil. Então não adianta nada criar uma lei, essa lei vai retirar dinheiro do Fundo Nacional Penitenciário, FNP, que essa lei, então, dinheiro vai ter para todos os estados, através das polícias civil, construírem, pode ser prédio separado, pode ser prédio junto da onde já funciona a delegacia, um setor só para tratar de assuntos de crimes cruéis, práticas de crueldade contra animais, seja qual animal for. Muito bem-vindo o projeto. Acredito que, não tenho dúvida, que ele vai passar na hora que for para votação. Só que aqui na frente, não tem gente, a resposta é essa, não tem gente para trabalhar, não tem policial. Mesma coisa, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Também o projeto de lei que já foi aprovado no Senado, na Câmara, mas como existia uma modificação na Câmara Federal, ele passou pela Câmara, foi para o Senado, agora o Senado devolveu para a Câmara, que vai obrigar os estados a terem, através das Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, com uma equipe, uma delegada, uma equipe, escrivã, todo mundo, 24 horas por conta disso, seja que dia for. Lógico que isso só poderá ser feito em cidades maiores. No caso aqui no interior, Poços de Caldas, essas outras grandes cidades de porte médio, elas têm condições de absorver essa demanda. Já em cidades menores, municípios pequenos, não tem. Mas nessas cidades, chamadas cidades polo, cidades porte médio, vai ser obrigatório esse tipo de atendimento. Ela não fecha a delegacia. Aí a mesma pergunta, quem é que vai trabalhar? Tem funcionário para suprir essa demanda? Não tem. Não tem. E a lei vai vir obrigando. Os estados vão ter que resolver. Então, o seu governador aqui de Minas Gerais vai ter que abrir concurso. Porque os anos vão passando, os funcionários vão se aposentando e não vão entrando outros. Tem que entrar novos policiais para suprirem a falta daqueles que aposentaram.
e para oferecer um atendimento na demanda que está aumentando, porque os assuntos estão cada vez mais pertinentes no sentido de focar numa especialidade. Especialidade de atendimento à mulher, especialidade de atendimento a crimes contra os animais e vários assuntos. Precisa gente para trabalhar. A ideia é boa, a lei vai passar, vai obrigar, e aí eu quero ver o que os estados vão fazer. Vai ter que cumprir. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço.